Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, telefone 991520454. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal, divulgue esse link para outros, para que outros também possam assistir esse vídeo e aproveitar as lições. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente em PDF e em PowerPoint. Neste trimestre estamos estudando nas revistas da CPAD com o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentarista deste trimestre é o pastor Wagner Gabi, que é pastor-presidente em Curitiba, Paraná. Já estudamos na lição 1, a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Na lição 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na lição 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Na lição 4, Missões Transculturais no Novo Testamento. Na lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Na lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. E hoje vamos estudar a lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. E nesta lição nós vamos ver no tópico 1, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Subtópico 1, a responsabilidade da igreja. Subtópico 2, o sistema de apoio e a obra de fé. Subtópico 3, o objetivo de missões. No tópico 2, o cuidado integral dos missionários. Subtópico 1, o cuidado integral. Subtópico 2, uma agenda quanto à volta do missionário. No tópico 3, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Subtópico 1, comunicar as necessidades. Subtópico 2, doar para suprir necessidades. Subtópico 3, orar e jejuar pela causa. Então vemos aí a necessidade de um planejamento quando um missionário é enviado ao campo, ou seja, quando ele é enviado a algum país para evangelizar. Então a igreja deve ter todo o cuidado, porque lá ele vai precisar de uma adaptação à cultura, ele vai precisar de ser sustentado devidamente de acordo com a economia deste país. Ele deverá ter um local onde ele possa morar, onde ele possa se alimentar. Seus filhos devem ter um local onde vão estudar. Então eles precisam de muita ajuda, de muita oração também, intercessão. A saúde desses missionários e de seus filhos também é uma preocupação da igreja e uma necessidade que eles terão para ser suprida pela igreja. Muitas vezes até ajuda judiciária, né? Aí vão precisar. Agora, a principal coisa que o missionário precisa no campo missionário é ter uma vida de intimidade com Deus. Pelo menos aí uns 3 horas de oração todos os dias. Todo dia ler pelo menos uns 10 capítulos da Bíblia. Sempre, pelo menos umas 2 vezes, 3 vezes por semana, jejuar e andar de casa em casa. Isso é o primordial. Essas coisas aí são essenciais para quem quer ir para o campo missionário. Então, depois vem as outras coisas. Então, isso é primordial. Se ele quer fazer um trabalho missionário em qualquer lugar que ele for, essas coisas são essenciais na vida de um missionário. Aí, o resultado sempre será aí muitas almas para o Senhor. Mas precisa o missionário ser cheio do Espírito Santo. Precisa esse missionário ter intrepidez, coragem. Precisa esse missionário visitar as pessoas.
Tem muita gente que pensa que trabalho missionário é ele fazer culto lá na sua casa, ou abrir um salão e fazer culto ali. Isso não é trabalho missionário. Isso é um trabalho para o futuro. Mas o mais importante é visitar de casa em casa, conversar com as pessoas, falar de Jesus, orar pelas pessoas, para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas. Esse é o trabalho importantíssimo, o mais importante que se deve fazer. Então a igreja deve dar todas as condições necessárias para que o missionário possa fazer esse trabalho. Textuário. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Então, muita gente cita esse versículo para não ajudar ninguém. Então, não quer dar esmola para as pessoas, não quer ajudar os pobres necessitados, aí diz que está dando dinheiro na igreja. Mas não é isso que está ensinando aqui. Está ensinando que nós devemos ajudar aos necessitados. Além daquele dinheiro do dízimo, da oferta que se dá na igreja, é essa ajuda que é falada. É você ir na casa das pessoas que estão necessitadas. Você sabe de alguém que perdeu o emprego, alguém que está doente, então alguém que está necessitado, vá lá, ajude. Não é mandar, não é falar, não é criticar, mas é ir lá e fazer isso, praticar. Então, a Bíblia ensina para nós, principalmente o quê? Os órfãos, as viúvas, precisam de pessoas lá visitando, ajudando. E muitas vezes a necessidade é financeira, muitas vezes a necessidade é de comida mesmo. Então, precisamos ajudar essas pessoas. E aí, no caso dos missionários, então a igreja tem a obrigação e o dever de manter, Então é como diz aí Romanos capítulo 10, Vamos ler aí a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então existem aqueles que enviam, que é a igreja, que a igreja envia, a igreja cuida. A verdade prática diz, é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Então é papel da igreja, é dever da igreja, tanto o enviar quanto o cuidar, para que lá eles estejam bem e em condições de evangelizar. O missionário não tendo o que comer, o missionário não podendo cuidar de seus filhos, não podendo ser assistido quando estiver doente, alguma coisa. Então, como é que ele vai pregar o evangelho? Como é que ele vai fazer a obra de Deus se ele está incapacitado para fazer isto? Nós vemos aí que o primeiro centro missionário para os judeus era Jerusalém. Para os gentios era Antioquia. Antioquia porque a cidade foi fundada em homenagem a Antíoco Epifânio. Por isso que o nome é Antioquia. Hoje chama Antáquia, que é lá na Síria. E tem a Antioquia da Pisídia também. Mas a cidade de Antioquia, na Síria, nesta cidade que foi então fundado o primeiro grupo de missionários, Paulo estava ali, Barnabé estava ali, o Espírito Santo chamou os dois numa reunião de oração e jejum. E ali houve então um trabalho missionário, um trabalho de cuidar, de enviar missionários. Primeiros Paulo e Barnabé, e depois esta igreja reunida, então, fez ali um centro de missões para os gentios. E veja que Paulo e Barnabé foram a primeira viagem, voltaram para Antioquia, foram a segunda viagem, voltaram, terceira viagem, de novo. Então, é claro que Paulo agora já estava com Silas, e Barnabé já estava com seu sobrinho Marcos, mas ali era o centro missionário, então eles iam, mas também voltavam para lá, e ali se reuniam, montavam aqui uma nova estratégia, uma nova viagem. Nós vamos ver a igreja em Filipos, que teve todo o cuidado com o apóstolo Paulo, o sustento do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz que não só Filipos, mas outras igrejas ele despojou
para fazer a obra de Deus. Então as igrejas ajudavam. Paulo ainda diz que recebia delas salário para fazer o trabalho missionário. E nós podemos ver aí tudo isso no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver que Paulo foi recebido alegremente na casa do Filipe, que agora era evangelista, que antes, lá no início da igreja, era diácono, né? Depois foi para Samaria, ganhou muitas almas, depois evangelizou o eunuco Mor, da rainha Candace, lá no caminho ali de Gaza, né? Indo para o Egito, depois ele desceria para a Etiópia. Então ali ele evangelizou esse homem e batizou esse homem nas águas. Depois ele foi para Azoto, depois ele é encontrado em Cesareia, onde Paulo, então muitos anos depois, como evangelista, né, como missionário, um apóstolo, visita então o evangelista Filipe. Veja, o missionário sempre era muito bem recebido. Paulo exorta a igreja, né, dos romanos, para que eles sejam hospitaleiros, recebam bem, cuidem bem dos missionários. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 9, de 9 a 14. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre nós, por que não, mas justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu quero acrescentar 1 Timóteo 5,18, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Lucas 10,7, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. 2 Coríntios 11,8, que eu quero destacar esse versículo. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então vejam, Paulo recebia salário das igrejas para evangelizar, para fazer o trabalho missionário. E ele destaca uma igreja em especial, que é a igreja de Filipos, que ajudou mais vezes. Então está bem claro isso na palavra de Deus, né? O obreiro que vive para evangelizar, para ensinar também a palavra de Deus, ele deve ser sustentado pela igreja. Aquele que recebe o ensino, a instrução, deve sempre ajudar financeiramente aquele que o instrui. Isso que está na palavra de Deus. Veja Gálatas 6,6, que é outro versículo que eu quero destacar, que é importantíssimo, olha aí. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Veja aí, está na palavra de Deus. Quando você faz isso, você está cumprindo, está obedecendo a palavra de Deus. É uma obrigação, um dever do cristão. Então é dever também da igreja se comunicar com os missionários, saber das necessidades do missionário. E o próprio irmão da igreja pode entrar em contato com o missionário, saber das suas necessidades e suprir essas necessidades, enviar alguma coisa que ele está precisando. É claro que o melhor mesmo é ir à igreja, ver lá no setor de missões, né, a Secretaria de Missão, e ali saber a necessidade e ajudar ali, e eles vão enviar para cada um segundo a necessidade de cada um, porque eles conhecem melhor cada missionário e a necessidade de cada um. Agora, se você conhece particularmente um missionário, se você recebe até uma instrução desse missionário, então você mesmo envie diretamente para ele, não tem problema nenhum. Quem for contra isso está contra a própria palavra de Deus.
Muitas vezes o missionário não tem nem uma roupa digna de vestir. Muitas vezes os seus filhos não têm também uma roupa digna de vestir, nem sua esposa. E ninguém está sabendo. Muito missionário não reclama com ninguém, não fala nada com ninguém das suas necessidades. Vamos à introdução. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais rápido possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. Então veja que a igreja envia, a igreja cuida desse missionário, tem que estar sempre sabendo quais as necessidades, suprindo essas necessidades, e se lembrando que o missionário tem família. Então, a esposa precisa de cuidados, os filhos precisam de cuidados. A adaptação fora do nosso país é complicado para o missionário, para a sua família, principalmente para os filhos. Imagine, é tudo novo. Pessoas que eles nunca viram vão ter agora que passar ali 4 horas no colégio com crianças que não falam nem a mesma língua que eles falam. Imagine, ainda vão ter que aprender a falar a língua daquele país, né? É uma adaptação muito difícil. No início é muito complicado, muito difícil. Muito missionário desiste, muito missionário se prende dentro de casa, não faz praticamente nada. É difícil, muito difícil. E ainda sofrem perseguição. Muita gente não gosta de estrangeiros. E quando fala brasileiro, eles só lembram de carnaval, de Pelé, de mais nada. Para eles, brasileiros não sabem fazer mais nada. Também a fama dos brasileiros fora do nosso país é uma fama negativa. Alguns fazem coisas erradíssimas e aí os outros brasileiros é que pagam. Olha, atualmente você está vendo nos Estados Unidos, né, aquele homem que fugiu da prisão e agora de novo, agora uma brasileira também presa. Então essas pessoas, elas fazem com que os brasileiros sejam mal falados, malquistos. Muitos brasileiros perdem até os seus empregos devido a um brasileiro que fez uma coisa errada lá. Então veja, muitos brasileiros têm se comportado pessimamente em outros países e o missionário sofre por causa disso. Então é preciso um trabalho árduo de adaptação nos primeiros meses e muitas vezes até nos primeiros anos. E ainda temos que pensar nos missionários que ficam um tempo no campo missionário, mas retornam para o Brasil. Como eles estão sendo recebidos? São recebidos como pessoas que deixaram a obra de Deus? Ou covardes, alguma coisa assim? Ou será que estão sendo bem recebidos, colocados aí dentro da igreja para fazer alguma coisa na igreja, abrir alguma igreja aqui no Brasil? Estão sendo cuidados? A família está sendo cuidada? Ou será que vão passar necessidade dentro do próprio país? Então é uma preocupação que nós temos que olhar atentamente para isso. Aqueles que retornam precisam muito serem bem recebidos e ajudados. Vamos ver o tópico 1. A igreja e o sistema de apoio aos missionários. Subtópico 1, a responsabilidade da igreja. Subtópico 2, o sistema de apoio à obra de fé. Subtópico 3, o objetivo de missões. Subtópico 1, então, a responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Letra A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e, por isso, está inteiramente sob a sua responsabilidade. Veja Atos 11, 19 a 26, Atos 13, 1 a 5, 14, 25 a 28, 16, 1 a 8.
Letra B, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Atos 6, 1, 24. Letra C, em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Atos 15, 4 a 12, 21, 19. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Então a igreja não apenas envia o missionário e deixa lá, mas ela tem que acompanhar o trabalho do missionário bem de perto. Então nós vamos ver algumas coisas que são importantes. Então toda a igreja deve saber que o missionário foi enviado e que a igreja está cuidando desse missionário. Deve receber então informações da igreja sobre esse missionário. A igreja deve saber que esse missionário fez aí um curso, uma preparação para ir ao campo missionário, que está indo debaixo da orientação, da oração do pastor, dos obreiros, né? Que ele é um obreiro da igreja e ele é sustentado pela igreja. Tudo isso deve ser explicado à igreja. E o missionário tem o dever, a obrigação de sempre enviar informações do que está ocorrendo no campo missionário. Eu aconselho que o missionário sempre tire fotos do local onde mora, do local onde ele faz ali os cultos, das visitas, fazendo as visitas. Ele deve prestar conta de tudo, também fazer um relatório. Quantas almas se converteram, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, quantas pessoas foram libertas de demônios. Tudo isso é relatório, deve-se fazer um relatório. Os milagres que acontecem, a ação de Deus ali, livrando-os às vezes de uma perseguição, livrando às vezes de uma pessoa violenta, curando-os de doenças, enfermidades. Então tudo que for acontecendo deve ser escrito e documentado com fotos e enviado então à Secretaria de Missões para prestação de contas junto à igreja. Então a igreja deve ter um culto missionário, pelo menos um culto missionário por mês, né? E todos os domingos deve ter aí pelo menos aí 2 minutos, onde ali vai uma pessoa responsável por missões e conclamar a igreja, né? Convidar a igreja a orar, intercedendo pelos missionários e dar notícia do missionário. Subtópico 2, o sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim também os missionários, quanto os que os sustentam, devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus e de fazer discípulos, há crescimento e expansão da obra de Deus. Atos 2, 42 a 46. Então a obra missionária é uma obra de fé, exige essencialmente fé. Então tanto os que enviam quanto aqueles que vão fazer. É um trabalho que exige muita fé, é acreditar num Deus Todo-Poderoso que está no controle de tudo. Um Deus que está presente o tempo todo e que deseja sempre o bem de todos e deseja sempre ganhar as almas, deseja sempre a salvação das pessoas. Olha, eu estive no campo missionário. Então, quando eu falo sobre missões, eu estou falando do que eu vivi. Então, veja bem, eu estive no campo missionário, pela graça de Deus, abri 8 igrejas. Eu, com a minha família, abrimos 8 igrejas. E foi no espaço de tempo rapidíssimo, em 2 anos e meio só. Veja bem, Deus me chamou de volta para a Imperatriz Maranhão, porque tinha um trabalho para me fazer lá. Era um programa de rádio, programa de televisão sobre a Escola Bíblica Dominical, e também eu fui liderar o trabalho geral da Escola Bíblica Dominical, colocar tudo em ordem e fazer cursos em cada área da igreja, uma igreja muito grande, de 40 mil pessoas. Então nós fomos fazer um trabalho de organização geral da Escola Bíblica Dominical e treinamento dos professores da Escola Bíblica Dominical. E também orientava os professores como dariam as suas aulas
eu mesmo dando aula pela rádio e também pela TV. Depois fiquei só com a TV. Então, ali eu orientava como o professor ia dar sua aula. Então, veja só, do jeito que eu estou falando aqui, passava na TV Imperatriz e pegava nas cidades vizinhas também. A TV que é da igreja, tá, de Imperatriz, a TV Cidade Esperança. E foi daí que surgiu colocar então na internet para que todos pudessem assistir esses vídeos. Então eu fui o primeiro a colocar vídeo de escola bíblica dominical na internet no mundo inteiro. Por isso eu deixei o campo missionário para fazer esse trabalho. Mas enquanto estive, então veja, em 1 ano e 3 meses em Divinópolis, Minas Gerais, pela graça de Deus, abrimos 7 igrejas. Ganhamos 630 almas em apenas 1 ano e 3 meses. Olha só, isso é um trabalho missionário. É um trabalho onde você vai para as ruas pregar o evangelho, vai visitar de casa em casa. É um trabalho que você vai fazer porque tem fé em Deus, que acredita que Deus está nesse negócio. Então você vai fazer e dá certo. Infelizmente nós temos aí cerca de 70% dos missionários que produzem infinitamente pouco no campo missionário, infelizmente. Muitos missionários, às vezes estão há 5 anos, 10 anos no campo missionário e ainda não ganharam 50 almas para Jesus. É uma coisa absurda, mas é a verdade. Mas por quê? Porque não foram treinados adequadamente e porque não se dedicam realmente, integralmente ao trabalho missionário como deveriam. Não são homens de oração, não são homens de jejum, não são homens de visitar casa por casa, muitas vezes têm medo, têm vergonha, são tímidos. E isso precisa ser mudado urgentemente. Também, muitos missionários são enviados para onde já existem muitas igrejas. Infelizmente, esta é a realidade. Subtópico 3, objetivo de missões. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Filipenses 4,19. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Então veja, o objetivo de enviar um missionário é fazer com que Jesus Cristo seja conhecido. E aí, em todas as nações, no caso aqui nós estamos falando de missões transculturais, que é em outro país, né? Então, a pessoa precisa ir sabendo das dificuldades que vai passar, das perseguições, saber que todo dia estará arriscando a sua própria vida e da sua família, e a pessoa deve estar ali pronto para o que deve estar ali com coragem, com desejo de mostrar Jesus para as pessoas. Como é que você vai mostrar Jesus para as pessoas? É indo de casa em casa, e lá você chega e ora pela pessoa, expulsa demônio, cura enfermo. É assim que vai demonstrar. É falando de Jesus só? Não, mostrando Jesus. E Jesus vai confirmando, olha lá, no início da igreja. Andaram pregando o evangelho e Jesus confirmava a pregação do evangelho com sinais, prodígios e maravilhas. Se o evangelho for pregado do jeito correto, do jeito que deve ser, assim, com palavra e ação, palavra e demonstração do poder do Espírito Santo, então terá grandes resultados. E é assim que se prega o evangelho. É imitando Jesus Cristo, é imitando os apóstolos que saíram pregando o evangelho. E olha lá, aconteciam sinais, prodígios, maravilhas, milagres tremendos. Olha aí, primeira pregação do evangelho, uma manifestação do Espírito Santo, variedade de línguas, quase 3.000 almas. Depois Pedro e João, Porta Formosa, o aleijado andou, se reuniu um monte de gente. Ali pregaram 5.000 almas. Pedro, em Jope,
muitas almas, olha lá, Filipe, Samaria, as pessoas se convertiam porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia, olha lá, muitas conversões. Paulo, Listra, o aleijado andou, olha lá, muitas conversões. Então o evangelho é pregado assim, do jeito que Jesus pregava. Então ensinar, pregar, curar todos. O evangelho é assim. Aí querem fazer o evangelho de outro jeito, querem só na teoria, só na intelectualidade. Aí não funciona. Temos que ir sabendo que Jesus está conosco. Jesus está presente. E ele confirma a pregação do evangelho, com sinais, prodígios e maravilhas. E ele se mostra, ele se revela presente. Então tudo é feito na unção e no poder do Espírito Santo. Tópico 2. O cuidado integral dos missionários. Subtópico 1. O cuidado integral. Subtópico 2. Uma agenda quanto à volta do missionário. Subtópico 1. O cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Atos 17, 14 e 15. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes, como está em Filipenses 1, 3 a 11. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas aos missionários no campo. Então veja que a igreja deve acompanhar mais de perto o trabalho missionário. Muitas vezes, se o missionário não está recebendo uma visita de alguém lá da Secretaria de Missões, ele começa a relaxar no trabalho. Às vezes passa muito tempo em casa, às vezes passa muito tempo assistindo TV, às vezes muito tempo na internet, né? E aí o trabalho missionário vai perdendo o ritmo e depois é difícil ele voltar ao ritmo antigo. Então, precisa de uma visita de vez em quando, né? De vez em quando precisa de um apertinho, né? Dos parafusos para chegar no lugar. Então precisa de cobrança dos líderes, né? Da Secretaria de Missões, precisa de uma orientação pastoral, um aconselhamento. Imagina, o missionário está lá, está sendo muito tentado às vezes, né? Por coisas que acontecem, por pessoas que estão ali envolvidas na obra missionária, que estão ali tentando derrubar a obra missionária, às vezes tentado em pecar sexualmente, às vezes tentado em pecar, aí, né, brigar com alguém fisicamente, né, às vezes tentado também por problemas, até problemas ali conjugais. Então, são muitas coisas que acontecem. E aí, o missionário, muitas vezes ele pode até se deixar abater e ficar no campo missionário por causa da vergonha de pensar em voltar, ou muitas vezes também porque pensa que voltando não terá o sustento da sua família. Então são várias situações que acontecem no campo missionário. Nós vimos várias situações terríveis no campo missionário. Vimos até missionário que estava morando no porão de uma igreja e não estava fazendo trabalho missionário, estava apenas morando lá, os filhos todos doentes, e ele não estava produzindo nada no campo missionário. Vimos isso no campo missionário. Nós vimos missionário que passou 5 anos no campo missionário e ele não tinha um relatório para apresentar de almas, não ganhou almas. Tinha missionário que pedia para algum pastor emprestar uma caixa de som para ele fazer um culto, o pastor não emprestava. Então, são coisas terríveis que acontecem que ninguém fica sabendo. E precisa, então, uma assistência, mas assistência pessoal mesmo, da Secretaria de Missões, visitando, vendo a situação e ajudando ali, aconselhando e tudo mais. Então, existe aí necessidade espiritual, emocional,
financeira, necessidade física, às vezes adoece. Então veja só, são várias necessidades que precisam ser supridas pela igreja que enviou. Então a visita ao campo missionário, lá na casa do missionário, é importantíssima. Não pode deixar de ser feita. Pelo menos, eu creio que deveria ser de 6 em 6 meses. Mas pelo menos, quando muito pouco, pelo menos uma vez por ano. E quando chega então, que pode mandar lá um ônibus cheio de irmãos, aí, irmãos, é maravilhoso, muda totalmente a obra de Deus nesse local. Quando vai ali um ônibus cheio de irmãos e vão lá ajudar, vão evangelizar, vão fazer cultos vibrantes, alegres, isso aí pode mudar todo o trabalho missionário. Subtópico 2, uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada, Atos 20, de 1 a 6. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consultas ou tratamentos médico-odontológicos, período de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. Então nós vemos na Bíblia, o apóstolo Paulo foi a primeira viagem e voltou. Ele não foi e ficou por lá, não. Foi a segunda viagem e voltou. Não ficou por lá também. Foi a terceira viagem, não ficou, voltou de novo. Depois ele vai para Roma preso. Mas veja só, nessa volta, se os irmãos viram a cara, tossem a cara, não recebem, acham que ele está fazendo errado. Imagine, acabava ali o trabalho missionário. Então veja, às vezes o missionário vai e volta, muitas vezes ele precisa voltar, alguma coisa aconteceu na família, alguém faleceu, às vezes ele precisa de um tratamento dentário, que acontece muito com o missionário, o tratamento dentário é importantíssimo, às vezes um tratamento de saúde, a esposa muitas vezes, né, tem aí algum problema, principalmente alguma inflamação de ovário, algum problema de útero, né? Sempre acontece isso. Às vezes os filhos estão precisando de médico, então eles vêm, precisam ser bem recebidos, bem tratados, bem cuidados para retornarem. E ali, enquanto estiverem ali, devem ser convidados para pregar nas igrejas, falar do trabalho missionário para a igreja, para que a igreja possa ajudar mais. Uma outra coisa a pensar, como nós já citamos, é a volta definitiva desse missionário. Muitas vezes acontece. Então, ou existe uma desistência, ou existe algum outro motivo, ou então uma obra que foi passada para outra e o missionário volta para o seu país de origem, né? Então, ele deve ser bem recebido e bem alocado, ou seja, ele pode ser colocado em uma congregação para ajudar o trabalho de evangelização, ele pode ser autorizado a abrir uma igreja, ele pode ser enviado para dirigir alguma igreja. Então, esse missionário volta e precisa ser bem recebido pela igreja, não pode ser abandonado pela igreja e nem ficar procurando trabalho secular, porque a igreja não o recebeu como deveria receber. Tópico 3. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Subtópico 1. Comunicar as necessidades. Subtópico 2. Doar para suprir necessidades. Subtópico 3. Orar e jejuar pela causa. No subtópico 1, então, comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia, quando lemos comunicação com os santos nas suas necessidades, Romanos 12, 13. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagens de texto, etc. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Então veja,
todos os sentidos, em todos os setores, em tudo. É importantíssima a comunicação. Já começa a comunicação do crente com Deus, do crente com seu cônjuge, a comunicação do crente com a sua família, seus filhos, a comunicação do crente com a igreja. E no trabalho missionário é muito necessário que haja uma boa comunicação, tanto do missionário para com a igreja, prestando informações, tirando fotos, fazendo filmagens, enviando aí, pelo WhatsApp, por exemplo, sempre mandando informação, grave lá um culto, grave uma visita, grave a evangelização e sempre envie relatórios, como é que está, o que está acontecendo, quantas almas estão sendo ganhas, quantos batismos com o Espírito Santo estão ocorrendo, quantas curas, quantos milagres, os problemas, perseguição, doenças, enfermidades, tudo que ocorrer, escreva, se comunique com a Secretaria de Missões. E a Secretaria de Missões não deixe de informar a igreja, sempre passar as informações de maneira geral de tudo que está ocorrendo no campo missionário, as necessidades enfrentadas pelos missionários, e a necessidade de intercessão, de oração por eles, a necessidade financeira, tudo a igreja deve comunicar aos membros da igreja. Eles devem estar sempre bem informados do que está ocorrendo no campo missionário e sempre qual o resultado desse trabalho no campo missionário. Porque a igreja ela está investindo, ela está orando, está contribuindo, mas ela quer um retorno também. Imagine uma igreja saber que o seu missionário está no campo aí há 5 anos e não tem lá nem 20 crentes ainda. Então a igreja vai ficar decepcionada e isso vai fazer diminuir a arrecadação para o trabalho missionário. Então, do mesmo modo que o missionário precisa lá de ajuda, também a igreja precisa de um resultado no trabalho missionário. É assim que funciona. Então, o incentivo é a notícia dada do campo missionário, aí para os irmãos contribuírem. Então, deve ser feito na igreja mesmo, Deve ter um momento missionário nos cultos, onde é comunicado isso, onde é pedido a oração por determinado missionário que está passando dificuldade, onde é apresentado um relatório. Então, coisa de 3 minutos, 5 minutos no máximo, isso aí é feito em cada domingo, no culto de domingo. A igreja que é missionária, ela deve sempre falar de missões e deve sempre apresentar aí um relatório para a igreja, mesmo que seja bem rápido, um resumo geral, e sempre pedir oração. A igreja deve orar em prol dos missionários. Hoje essa comunicação está muito simples, Por exemplo, pelo WhatsApp aí é simples demais, pelo Telegram, Aí pode mensagens também. Hoje está facílimo ter comunicação. Então, mantenha essa comunicação, melhore a comunicação, porque o missionário precisa realmente estar sempre em comunicação com a igreja e a igreja com o missionário e com os irmãos a respeito do trabalho missionário. Subtópico 2, doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer, 1 Coríntios 8, 1-7. Olha, muitas vezes a igreja não conhece as necessidades que existem do trabalho missionário, principalmente esse trabalho
que é em outro país. Veja bem, muitos missionários chegam em outro país e caem numa depressão. Não é fácil estar num país onde se fala outra língua, onde os costumes são outros, onde ele é mal visto, onde é perseguido, onde tudo que ele acredita que é o correto lá pode ser exatamente o contrário. Veja só, às vezes o que nós acreditamos aqui em outro país se acredita completamente diferente. Um exemplo, para nós o Natal, o crente acredita que o Natal está falando sobre o nascimento de Jesus e quem deve ser adorado é Jesus Cristo. Aí o missionário chega num país onde o Natal tem o Papai Noel como centro e não se separa isso. Não tem como você explicar que é para Jesus ser adorado, que é Deus ser louvado, agradecido, adorado por ter enviado seu Filho. Então tem países que o Papai Noel é muito mais importante que Jesus. E isso está incorporado na cultura. E o missionário não tem como separar isso para enfrentar dificuldade. Então nós estamos dando só um exemplo. Mas existem vários tipos de culturas. Por exemplo, cultura da morte. Tem lugar que as pessoas vivem falando em morte. Pessoas até vivem espantadas, nem dormem direito, sempre pensando em morte. Andam invocando demônios diariamente. É totalmente diferente a cultura. Tem lugar que você não pode cruzar as pernas, não pode mostrar a sola do sapato. Veja só, são culturas completamente diferentes. E a adaptação, aí saber como é que é a cultura, como é que funciona cada coisa, saber por que você está sendo repelido, às vezes por causa de uma coisa que para você é normal, mas para a pessoa não é. Imagina até a sua roupa, já para aquele país não serve, você não pode usar o seu tipo de roupa lá. Então é tudo complexo. Imagine as crianças no colégio, tudo é diferente. Às vezes vai para um país que é frio demais, em excesso, né? E o missionário vivia numa região muito quente no Brasil. Imagine, vai enfrentar frios de às vezes até 20 graus abaixo de zero ou mais. Então, é uma adaptação muito difícil. Para quem nunca sentiu frio, dói demais, dói nos ossos. E é um sofrimento muito grande, uma angústia muito grande. É uma adaptação muito difícil. E precisa sempre que a igreja ajude. Assim também pessoas que são acostumadas no clima mais ameno, quando são enviadas para o local onde faz calor demais, imagine, tem um impacto muito grande. E ainda temos uns problemas seríssimos de saúde, né? Que as pessoas enfrentam quando enfrentam climas totalmente diferentes daqueles que são acostumados. Então vem as doenças, né? Muitas vezes até a pessoa passa a ter uma doença crônica. Muitas vezes o missionário tem até que voltar, porque ele não se adapta ao local onde está morando. Então veja que a igreja precisa conhecer mais as situações do campo missionário, precisa ajudar mais. Nós conhecemos, às vezes, secretários, né, que trabalham com missões, que tratam mal os missionários, que quer exigir que os missionários passem por muitas tristezas, tribulações, angústias, como se fosse uma vantagem o missionário estar sofrendo demais. E deixa de ajudar, deixa de explicar à igreja que precisa ajudar, que precisa enviar mais socorro para aquele missionário. Então, acontecem muitos problemas, muitas coisas difíceis, e é preciso mais amor para com os missionários, entender melhor, ajudar mais. É preciso um trabalho psicológico também. E sempre a comunicação, o contato é importantíssimo. Estar sempre em comunicação.
Isso vai ajudar o missionário a não se sentir sozinho, desprezado, abandonado pela igreja. Subtópico 3. Orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Nesse sentido, é muito importante os líderes das igrejas locais convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário, Atos 13, de 1 a 3. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativos de mensagens instantâneas é uma mostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. Então é muito importante a oração e nós vamos ver que os primeiros missionários da igreja foram chamados pelo Espírito Santo exatamente numa reunião onde havia ali os mestres, os doutores, e haviam também os profetas, estavam reunidos em oração e em jejum. Olha bem, o jejum é importantíssimo para o crente. Existem vários tipos de jejuns, né? Existe aí, basicamente, que nós podemos citar pelo menos aí o jejum de 3 dias, o jejum de 7 dias, de 21 dias, jejum de 40 dias. Então existem vários tipos de jejuns. E também pode ser feito de um dia. Então, deve-se montar uma equipe de oração. E essa equipe vai ficar de posse de um aplicativo, como por exemplo, o WhatsApp, onde a oração é feita e também o jejum é feito, e isso é passado para o missionário. O missionário deve se sentir sempre apoiado, estar sempre ouvindo a oração dos irmãos, a intercessão dos irmãos, e saber que os irmãos estão em jejum, em oração, para que ele faça um grande trabalho para Deus. Isso vai ser um incentivo muito grande para o missionário, e ele também vai sentir a necessidade de estar em jejum e oração. Então, a produção, o resultado desse trabalho missionário será muito superior ao que seria antes se não tivesse esse trabalho de oração, de jejum, de intercessão. Veja, é muito importante isso. Então, a igreja deve montar essas equipes de oração, de intercessão, sempre atrelados ao jejum. Olha, Deus gosta muito quando os crentes estão jejuando e orando, intercedendo pelo trabalho missionário. Deus se agrada muito disso. E os missionários no campo se sentem muito bem, melhoram muito a produtividade do campo missionário, trabalho missionário, esforço missionário, quando tem uma equipe assim, que está passando para ele todos os dias a oração, a intercessão, o jejum que está sendo feito, ele vai sentir necessidade de se tornar mais íntimo de Deus. E isso tem que ser feito sempre com oração e com jejum, além, é claro, do estudo da Bíblia. Mas a oração e jejum é a base de um ministério bem sucedido. Você não vai ver ninguém que produz muito no campo missionário, ou alguém que tem um bom, um ótimo ministério produtivo, alguém que é usado por Deus em dons do Espírito Santo, que não seja uma pessoa de muita oração e de muito jejum. Você não vai ver. Isso é importantíssimo. Todos os homens que nós conhecemos aí como heróis da fé, todos eles jejuavam muito, oravam muito, e todos eles
têm em comum exatamente isso. O sucesso dos ministérios está exatamente nessa oração de aí 3 horas para frente. E aí muita oração, sempre muito jejum. O jejum aproxima o crente de Deus. O jejum significa uma humilhação diante de Deus, uma dedicação a Deus. Significa que você está se colocando inteiramente à disposição de Deus, para que Deus o guie, para que Deus o conduza, para que o Espírito Santo esteja levando, conduzindo, guiando, assim como Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Veja, o primeiro Adão pecou por causa de comida. O último Adão, que é Jesus Cristo, passou 40 dias em jejum e oração. Veja a diferença. Quando Daniel queria saber de uma revelação, passou 21 dias num jejum especial, de não comer nada desejável, né? Jesus disse para os discípulos: estão comigo, mas quando eu for, eles jejuarão. Então, o discípulo jejua. Olha, Joel, capítulo 2, fala dos juízos de Deus, mas fala que virá um avivamento. Por que virá um avivamento? Está escrito aí: tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene. Veja bem, e aí que vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Mas sempre, para ver o avivamento, é necessário muita oração, muito jejum. Você pode ver, por exemplo, o rei Josafá convocou um jejum a todo o povo. Veja, o que livrou Nínive de ser destruída, o povo todo ser destruído por Deus. Todos entraram num jejum perante Deus. Isso é demonstração de humilhação diante de Deus. Podemos ver até também um rei péssimo como Acabe também entrou em jejum e Deus respondeu favoravelmente. Jesus ensina que o jejum é importantíssimo para expulsar os demônios. Veja aí que ele diz claramente que existe tipo de demônio que só sai com oração e jejum. Veja que lá Neemias também convoca o jejum. Veja que Cornélio também estava em oração e jejum quando apareceu um anjo para ele. Veja só. Então estou mesclando aqui Antigo Testamento, Novo Testamento. Em toda a Bíblia é ensinado o jejum e a importância do jejum. Veja que quando Daniel é condenado, o rei entra no jejum. Olha aí. E ali Deus vai mostrar para ele sobre Daniel. Daniel é livre. Mas veja, jejum é importantíssimo. A pessoa passa a ter maior facilidade, um contato sobrenatural com Deus. Veja lá Esther, que convocou um jejum e foi recebida pelo rei. Então nós vamos ver, se nós vamos falar sobre o jejum, temos na Bíblia inteira e é muito importante. E é uma coisa que muitas vezes deixa de ser ensinada na igreja, deixa de ser incentivada na igreja. E isso sempre deve ser ensinado e incentivado. Em 1 Coríntios, Paulo fala sobre o jejum, né? O marido jejuando, a esposa jejuando. Então deve o crente sempre jejuar. E vai combinar com o cônjuge. Tal dia eu estarei em jejum, né? Ou tais dias. Sempre combinado, sempre conversado direitinho. E é muito importante e deve ser feito, deve ser praticado pelo crente. Você olha a diferença, por exemplo, o culto de Santa Ceia. Faça um jejum no dia da Santa Ceia, você vai ver como é diferente. Quando você for convidado a dar uma mensagem, ensinar a palavra de Deus ou pregar, experimente nesse dia fazer um jejum. Você vai ver a grande diferença. Então, o jejum atrelado à oração faz uma diferença muito grande. Quem me conhece, quem me convida para ir pregar na sua igreja, sabe
Eu sempre estou em jejum quando eu vou ministrar a palavra de Deus. Sempre. E sempre acontecem salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, libertação e muitas curas. Sempre eu faço isso. Desde que eu aceitei Jesus, eu entendi claramente a importância da oração atrelada ao jejum. Sempre que você for ministrar a palavra de Deus, esteja em jejum. Então o Espírito Santo vai guiar você, vai te dar palavras que aquelas pessoas que estão ali precisam ouvir. E Deus vai usar você tremendamente. Creia nisso. Conclusão. Nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Mateus 6, 19 e 21. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênçãos sem medidas. Então veja, você que ainda não tem missionário na sua igreja, então saiba que isso é contrário à palavra de Deus. Vocês não estão fazendo a vontade de Deus. Isso é certeza. Você tem que ter pelo menos um missionário na igreja que você frequenta. E tendo missionários, nós temos que saber a importância que nós temos para o trabalho missionário, de estar sempre orando por eles, intercedendo por eles, apresentando sempre um jejum e oração em favor deles, também ajudando financeiramente esse trabalho missionário. Você vai ver que a sua vida será outra. Você será tremendamente abençoado por Deus quando você investir em missões. E a gente vê isso claramente. De repente uma pessoa recebe um aumento de salário, uma promoção de emprego. Às vezes a pessoa tem uma empresa, a empresa começa a prosperar sempre quando há esse investimento na obra missionária. Pode sua vida ser totalmente mudada, transformada se você investir na obra missionária. Vamos orar agora. Você ouvindo a palavra de Deus, você crendo agora que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, pegou sobre ele todos os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, ele tomou sobre ele, morreu em nosso lugar. Tudo que era para nós passarmos, o juízo de Deus que estava sobre nós devido ao nosso pecado, Jesus tomou sobre ele, ele morreu em nosso lugar, para que nós possamos sermos salvos. Olha, nós somos justificados pela fé. Se você crê nisso, que Jesus morreu em seu lugar e ressuscitou, você é salvo agora. Isso está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, em Romanos 10. Então veja bem, agora você entregue a vida para Deus, você agora peça perdão a Deus pelos seus pecados, você agora vai começar uma vida nova com Deus, vai receber o Espírito Santo, você passa a ser filho de Deus agora. Vamos orar. Se você está doente, se está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos pelos seus pecados. Toma, Senhor, em Tuas mãos, perdoa, Senhor. Concede a eles agora o Espírito Santo. Para a saúde e fé. Se alegre, assim como Deus se alegra em receber você como filho agora. Receba o perdão, receba agora misericórdia, receba agora o Espírito Santo, que vai guiar você agora, que vai fazer você lembrar da palavra de Deus, que vai ser seu amigo íntimo, que vai estar com você para sempre, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Solta, sai em nome de Jesus, todo mal, sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas, cura totalmente, Senhor, liberta totalmente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê um like, se inscreva em nosso canal, divulgue esse trabalho para outras pessoas, divulgue esse link para outras pessoas nos grupos,
para que eles também possam receber lição e estudar lição. Não se esqueça, se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, os estudos escritos, além dos que estão na revista, eu envio para você gratuitamente via PDF, PowerPoint, aí pelo WhatsApp, nesse telefone, 99951520454. E se você deseja nos ajudar, eu preciso muito da sua ajuda. Eu tenho uma casa em Imperatriz, Maranhão, que eu aluguei, e com o aluguel de lá eu pagava o aluguel aqui, onde eu moro, em Americana, São Paulo. Mas o inquilino saiu, ainda deixou a casa estragada. E agora eu não tenho esse aluguel para me ajudar a pagar o aluguel aqui. Então eu preciso da sua ajuda. Envie qualquer quantia de uma dessas contas. Está aí Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil. Banco do Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Coisilva. Meu Pix você vê 331-957-816-20. Envie qualquer quantia e nos ajude. Deus abençoará você com certeza. Muito obrigado. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.